Projeta para mim João capítulo 15, versículo 13. Quem está com a Bíblia aí diz amém. Amém. Quem não está, você pode acompanhar. Olha só. Ninguém tem maior amor do que este. Vamos ler juntos, vai. De dar alguém em favor. Próximo. Vós sois meus amigos se fazeis. Já não, vamos ler juntos. Já não vos chamo de servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Feche teus olhos. Jesus, que palavra linda, meu Deus. Que o Rei do Universo, o Senhor das nações, está falando que nos chama de amigos. E que nós possamos considerar isso aqui nessa noite, meu Deus, com cada uma dessas vidas, que cada um de nós possamos entender a extensão, a largura, a altura e a profundidade do que essa palavra nos fala. Em nome de Jesus, tudo que é contrário a esse ambiente, tudo aquilo que é uma ação do inimigo para que não nos permita receber na integridade a Tua palavra, na totalidade, já está denunciado em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, ó Deus, coloca, Senhor, ao redor dessa igreja, como diz Zacarias, um muro de fogo ao redor, e que nós possamos ouvir do Senhor e Te sentir, Pai. A Tua presença já está nesse lugar, mas nós queremos mais, Senhor. Então, fala conosco, usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dá uma salva de palmas a Jesus. Gente, pensa num dedo latejante. Senhor, meu coração está batendo no dedo. Eu já fiz coisas já preguei com dores piores, então não há de ser nada. Gente, quando eu parar de dar atenção para ele nem está aqui. Entendeu? Para de dar atenção para ele, vai parar de doer. Vou virar a mão assim, vamos fazer assim, pronto. Gente, hoje é dia de nós celebrarmos algo muito importante. E para falar dessa amizade, né? Hoje eu chamei meu amigo para vir. Sabe o que ele falou? Que vinha. Sabe o que ele falou agora, perto da hora de vir? Não vou. Eu falei, puxa, é assim, né? Mas eu vou continuar orando, porque eu não vou desistir dele, até porque ele é o único amigo meu fora de igreja. Então, eu preciso que ele venha. Então, todos nós temos amigos. Então, no decorrer da nossa vida, a gente faz amigos na infância. Quem lembra de algum amigo aqui de infância? Não tem? Sempre tem assim, sei lá, um que cresceu um pouco com a gente em algum momento, um amigo de escola. Não tem os amigos que falam assim, meu Deus, aquele era muito engraçado. Ai, aquele ali era, meu Deus, me dava nervoso. O exibido, o boizinho, o que tinha a lancheira cheia. Sempre tem um assim. Depois a gente vai ver, a gente pode ter amizade no trabalho, no colégio, na faculdade, amigos, vizinhos. Então, Deus vai preparando amizades para nós. E aí, a palavra vai dizer que há amigos que são mais chegados que irmãos. Então, chega um decorrer da nossa vida, chega um momento que se estabelecem amizades. Esses se tornam, sei lá, padrinhos de casamento. Padrinho, né? A gente não usa muito esse termo, mas alguém que você deixaria teu filho na sua falta, porque é uma pessoa que fala que é de apadrinhar, que vem para cuidar na sua ausência. E a gente vai desenvolvendo relacionamentos no decorrer da nossa história. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algo tão lindo e poderoso, que não saiu da boca de nenhum profeta e veio a palavra do Senhor pelo profeta X. Não, foi o próprio Senhor Jesus nos falando que não existe amor maior do que Ele fez por nós. Ele não tinha morrido aqui ainda. Ele não tinha ainda sido crucificado. Aqui eram as últimas reuniões com seus discípulos. E Ele fala, não há amor maior do que entregar a vida pelos seus amigos.
E essa entrega aqui, não é que a gente vai para a cruz pelos nossos amigos hoje em dia. Mas a gente pode entregar algo, a gente pode entregar tempo. A gente pode entregar o nosso coração. A gente pode entregar a intimidade. Eles frequentarem a nossa casa, estarem em lugares que outras pessoas não estariam. E aqui, eu quero discorrer com você nessa noite, que uma amizade, ela pode nascer de todos esses lugares que eu falei, né? E elas podem ser, eu tenho amigos na minha vida, por exemplo, esse testemunho que o Christian contou, da como é que chama? Imobiliária, lá na Riviera, que ele foi conversar, na verdade era no Carrão, para vender casa em Riviera. Hoje eles têm, há mais de 20 anos, a imobiliária lá na Riviera. E eu lembro que o Rubão, era Rubens, o dono da imobiliária, e é dono até hoje. O Rubens e a Sônia, gente, eles viraram o quê? Amigos nossos. Hoje eles são amigos do nosso coração, servos de Deus. Foram padrinhos do meu casamento. Vieram no casamento do Raul. Da Bel já não pôde vir, mas vieram no casamento do Raul. Eu lembro quando eu os vi no casamento do Raul. Mãe fica emocionada de casamento de filho, né? Eu olhei para eles e comecei a chorar. Porque eles foram meus padrinhos de casamento e estiveram no casamento do meu filho. Isso é a coisa mais linda, porque isso é um cultivo. Isso é algo que está acontecendo na nossa história. A Silvia e o Carlos foram no casamento do Raul também? Casamento do Raul, casamento da Bel. E a Silvia e o Carlos, eles estavam no meu casamento. E eu no casamento deles. E os filhos dele hoje são casados, eles são avós e a gente também. História. Você entendeu? Amizade. A gente se abraçou ali, ela me deu um abraço, que eu estava com a mão no gelo, estava doida assim. Ela falou, você é minha amiga. Eu falei, você é minha amiga, nós somos amigas. Então, normalmente, quando essas amizades elas nascem, elas vão trazendo elas vão passando por alguns processos, né, para a gente chegar nesse ponto que Jesus nos ensinou. Porque às vezes a gente não sabe ser amigo. E a referência de amizade está aqui no que a gente leu. Deixa projetado para mim. Está nisso aqui. Como é que eu vou ser amigo de alguém? A base é essa, a referência é essa. Porque ninguém tem amor maior do que este. Jesus foi o melhor amigo da história que se levantou nas nossas vidas. Mas a minha referência é eu fazer algo por alguém. Quando eu penso que eu estou passando, sei lá, por um perrengue, não estou falando nem de financeiro só, pode ser que também. Mas eu estou com o meu coração aflito, eu perdi alguém da minha família, e eu quero, sei lá, desabafar, porque eu estou num dia de doideira. Já ficou louco? Quem aqui teve um dia de loucura na sua vida? Levanta a mão. Ah, sério, só isso? Você nunca pirou a cabeça na sua vida? Você nunca falou assim, acordou azedo, torto, sei lá, descontou em alguém? Eu nem vou entrar em detalhes disso. Eu já fiquei doida na minha vida. Graças a Deus eu nunca desviei. Mas eu fiquei doida com... Sabia que o apóstolo Paulo fala na Bíblia? Em Atos ele fala, suportai, eu acho que é em Atos, suportai as minhas loucuras. Suporte o meu dia mal. O quanto nós somos amigos e amigas de alguém, que a gente suporta o dia mal da pessoa. Dela dá uma patada em você e você fala, cavalo, hein? E daqui a pouco vocês estão morrendo de rir se abraçando, porque não é pessoal. É uma situação, é pontual. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, a amizade, a primeira pessoa que vier, eu vou fazer uma pergunta, e você vai saber que essa pessoa está na tua vida. Como saber quem é o seu melhor amigo? A pergunta é, em quem mais você confia para contar um segredo seu? Essa pessoa, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, e às vezes pode ser também uma amiga. Um amigo que você conta, geralmente a mulher é amiga de mulher, homem é amigo de homem. Pode acontecer que tenha situações de casais serem amigos de um homem e casal ser amigo de uma mulher. Às vezes, a gente tem que ter zelo, né, para não ficar uma coisa de, sair com meu amigo sozinho. Precisa tomar cuidado, precisa vigiar.
Mas eu digo assim, quem vem na sua cabeça para você contar algo bizarro? Quem vem na tua cabeça para você falar assim, fiz besteira? Essa pessoa é a tua melhor amiga, é o teu melhor amigo. E quando a gente tenta achar alguém e não tem um melhor amigo, você precisa rever se você não está meio que um espinheiro. O que é isso? Eu acho que é Juízes, vai dizer, é Juízes. Vai dizer sobre quando a gente não reina, o espinheiro vai reinar. Ou seja, se você, às vezes você não está permitindo ser abraçado, ser amigo, você não deixa. Você já tem seu jeito, você já tem suas respostas, você já dá risada sozinho. Meu Deus, tem coisa mais legal do que sentar com um amigo e rir. Ontem a minha irmã, a gente estava na mesa aqui, depois que terminou o jardim, a minha irmã, aquela ali é minha irmã, Simone, é minha irmã de verdade, gente. Ela é a número 2, está dando microfonia. Ela é a número 2, ela é bem mais velha que eu. A gente estava falando ontem a gente estava na mesa falando, e ela é minha amiga. A gente estava na mesa ontem falando, estava a Cacau, estava a Cláudia, estava uma turma lá em cima. A Simone me solta a seguinte frase: eu tinha um amigo meu que vivia vestido de bombeiro. Aí, acho que foi a Cacau que falou, mas qual o problema? Ela falou assim, o problema é que ele nunca foi bombeiro, ele era doido. Eu falei, gente, o que? Ela, não, ele usou, a vida inteira ele usava farda de bombeiro. E ele não era bombeiro, ele era, doido. Eu falei, gente, então a gente riu tanto ontem. Porque é uma bobeira, coitado da vida do homem, não é que a gente riu do homem. O jeito que ela falou, é mais engraçado, vai. Então, não é gostoso você poder compartilhar, ter a confiança, você ter uma pessoa na tua vida que você confia, sei lá, até deixar o teu filho. É muito ruim você estar perto de uma pessoa e você ter que pisar em ovos para falar coisas, porque vai que essa pessoa, ela já tem a fama de falar alguma coisa e sempre reproduzir aquilo para não dizer fofoca. Não é desconfortável? Eu não vou falar isso agora, não, eu não vou comentar. Não, porque não tem conforto, não tem confiança. Eu quero profetizar sobre a tua vida que se você é essa pessoa que na hora de pensar em alguém que você confia, e você não achou o nome de ninguém, em nome de Jesus, há amigos que são mais chegados que irmãos, e eu declaro assim, se você é a pessoa que está resistente, ou talvez você está traumatizado, você confiou e amigo, meu Deus do céu, que amigo, né? Muito amigo, furou os olhos. Na Zona Leste usava esse termo, quando alguém pegava o namorado de alguém, é porque fulano furou os olhos de fulana. E às vezes aconteceu isso, eu já pastorei, gente, eu pastorei há 30 anos. Eu já peguei casos hediondos, de casamentos terminarem porque o marido traiu a mulher com a irmã dela. Coisas assim que você fala, como que conserta se não for Jesus? Como que resposta que eu dou se não for o Senhor? Então, a primeira coisa, o Senhor, uma amizade precisa ser construída. Eu não sei como é que você está de amigo nesses dias. Eu sei que o Senhor está querendo se apresentar a você como amigo, e Ele quer falar que aqui na terra também Ele tem amigos para você. Amém? Amém mesmo? A segunda coisa que eu quero deixar para vocês é, um amigo conhece, aliás, amigos atravessam adversidade juntos. Olha só, gente, que texto legal esse aqui. Projeta para mim. Está dando uma microfonia. Eu acho que é porque está fazendo. Olha lá. É o retorno alto. O Christian que pede, eu não preciso disso. A voz dele é grave, a minha não é. Marcos 2, versículo 3. Olha que história legal, gente. Marcos 2:3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Essa tradução
O legal é 4 amigos, mas tudo bem. A tradução que eu li é 4 amigos, mas vamos aguentar isso aqui. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Na tradução que eu peguei, falam os 4 amigos, homens, amigos, mas para mim esses caras, independente da classificação que colocam, eles foram muito amigos. Gente, eles subiram no telhado, desceram com um paralítico, para chegarem até Jesus, tamanha a multidão que havia, que impedia de chegar até Jesus andando. Adversidade. Estava com um amigo na adversidade. Estavam com um amigo no momento que o seu amigo não acreditava, eles acreditavam por aquele amigo. Então, a segunda coisa que eu quero falar, o quanto a gente sente a dor do outro, o quanto a gente percebe o outro. Eu contei aqui de manhã, e vou contar novamente, porque eu acho que é bom para nós sabermos, e eu me lembrar também disso. Quando eu fui pastora, por muitos anos eu dirigi igreja sozinha, e o Christian era o meu bispo. Nós éramos, e tudo bem, eu acreditava que, hoje quando eu olho assim, eu não vejo muito sentido, aliás, eu não vejo nenhum sentido, mas na época eu via, eu obedecia, e eu pastoreei a igreja por 17 anos em vários lugares, em Indaiatuba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cotia, Campinas, Guarulhos, vários lugares de São Paulo, aliás, até do Brasil, e ok. E quando eu era pastora aqui no Ipiranga, tinha uma querida, Maria José. Ela era muito assolada na mente dela com um suicídio. Sempre ela falava, ela tinha cortes no braço, tinha tentado se matar, tinha muito caída na depressão. A gente foi fazendo um trabalho, eu visitava, mandava buscar ela em casa, cuidava dela. E assim, eu percebia, pelo jeito que ela arrumava o cabelo, que ela não estava bem, a igreja era pequena, eu conseguia perceber ela. Aí eu fui enviada para o Rio de Janeiro. E ficou outros pastores no lugar, e eu recomendei, por favor, preste atenção nela, tem uns sinais, assim, dos 5 ministérios, eu sou pastora, e eu gosto de saber o estado da ovelha. E eu ficava, mas aí lá no Rio de Janeiro tinha muita coisa para fazer, e foi passando o tempo, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas rápidas como tem hoje, tinha telefone e Orkut, e eu não tinha Orkut. Então tinha um Messenger também, MSN, alguma coisa assim, que você podia conversar. E aí a vida foi seguindo, até que eu recebi um telefonema do pessoal do Ipiranga, falando que ela tomou veneno de rato e se matou. E eu chorava, e eu falava assim, vocês não perceberam? Não estou culpando ninguém, mas não tinha um para perceber. Continuaram a visitar ela. Porque, meu Deus do céu, cadê uma amiga?
uma pessoa para olhar e falar, você não está legal, cara, eu vou te ajudar, vou dormir perto de você, vou ficar do seu lado, eu vou na tua casa, você vai ver se eu não vou na tua casa, eu vou ter a chave da sua casa, eu vou arrancar as chaves do teu quarto, você não vai estrancar, perceber, porque nós não podemos duvidar da nossa alma, gente. Então, quando a gente tem amigos ao nosso redor, quando nós somos amigos, nós assumimos esse compromisso. Nós somos essa pessoa, quando eu quero que alguém pense em mim, quando pensar em confiança, porque eu quero ser essa amiga. Eu posso ser sua pastora, estava falando aqui, que por fato de a gente ser pastores, às vezes as pessoas só querem se relacionar com a gente como pastores e fica aquela coisa. Gente, a gente também dá para ser amigo, sabia? Dá para ser amigo. Sem perder a autoridade, sem eu perder a posição que o Senhor me deu. Exercendo tão somente o meu chamado. Então, o quanto a gente tem percebido as pessoas. O quanto nós somos amigos a ponto de falar, você estava mais risada. Irmã, um sinal, a pessoa era vaidosa. Aí, mulheres, né, no caso. Não está maquiando mais, vivia maquiada. Está meio que descabeladinha. Ela não está bem. Às vezes não está bem. Você olha para a cara dela ou dele, está abatido. Não quer conversar muito, acaba o culto e já vai embora. Está acontecendo alguma coisa, começa a faltar muito nos cultos. Então, em nome de Jesus, que nós saibamos, fala assim, Senhor, põe assim a mão no teu coração, fala, Senhor, eu quero ser esse amigo na vida de alguém. Eu quero perceber, eu quero notar, eu quero estar com o meu amigo, na adversidade, sentindo a dor, carregando os pesos juntos, chorando junto e celebrando junto, em nome de Jesus, amém? Então dá uma salva de palmas a Jesus, porque nós somos, em nome de Jesus, esses amigos, amém? Um quarto ponto, se é que quarto? O terceiro ponto, Jesus chamou os discípulos de amigos. Gente, vamos lá, vamos conversar. Imagine Cristiano Ronaldo. Isso é louco, né? Cristiano Ronaldo, sei lá, você é amigo dele. Gente, você não vai contar para ninguém nunca. Não tem nada a ver. Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Me dá 10 pãezinhos? Pois não, só 10 pãezinhos? Sim, eu sou amigo do Cristiano Ronaldo. Fala até para o padeiro, coitado. Porque dá o quê? Dá uma coisa boa, o melhor. Um cara que tem aí a idade que tem, numa performance absurda, né? Você não vê falar coisa errada do camarada, uma boa carreira, e joga bem, faz gol, não é? Faz gol? Viu? Em nome de Jesus faz. Então, olha que dá até um status você falar que é amigo de Cristiano Ronaldo. Mas agora, gente, Jesus, o Rei das nações, o lindão, o que morreu na cruz por nós, o cheiroso, o Emanuel, o Senhor das nossas vidas, o que morreu pelos nossos pecados. Gente, a sentença romana sobre Jesus. O Christian dava uma aula chamada Cristologia, muitos anos atrás, que eu lembro disso, que eu estava até grávida dos gêmeos, você estudou sobre a sentença romana em cima dele, para que ele fosse, tudo que iam fazer com Jesus, a coroa de espinho, as chicotadas que abriu sua carne, chegou até os ossos, com um chicote chamado azarrogue, que tinha couro e colado ossos nesse couro,
para abrir as artérias dele. Ele teve sede. E ali perto, onde ele estava crucificado, quando você faz caravana em Israel, dependendo do guia turístico, nós estudamos isso e também ajudou, né? Porque a gente que já foi bastante vezes, a gente consegue aprender algumas coisas. Ali perto havia um banheiro público, como se fosse público, vamos chamar assim, aonde passava por aqueles ali o esgoto, a urina, as fezes. Aí poucas pessoas falam disso, mas eu aprendi isso também com um grande arqueólogo e pastor, Rodrigo Silva. Nesse lugar, eles jogavam vinagre para o cheiro não subir. Porque não era todo mundo, era público, mas não era todo mundo que usava aquele banheiro. E na hora que Jesus teve sede, que pegaram um caniço com uma esponja e passaram no vinagre, Jesus experimentou do pior que sai de um ser humano. E deram para ele. E foi o momento que ele diz: entrego a ti meu espírito, porque agora foi demais. Esse nos chama de amigos. Obrigado, Jesus. Quem pode agradecer por isso? Agradeça ao Senhor. Agradeça, Senhor, o Senhor conhece o pior da humanidade e ainda assim o Senhor morreu por mim. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia por mim. O Senhor recebe o meu perdão, o Senhor recebe quando eu me arrependo. O Senhor me perdoa quando eu me quebranto. O Senhor olha as minhas mazelas, as misérias da minha vida, a feiura do meu coração muitas vezes, e ainda assim o Senhor não desiste e ainda me chama de amigo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigado. O Senhor é o nosso amigo. O Senhor é o nosso Redentor, o nosso amado Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada. Mais importante é a gente entender isso, gente. Ele tem como nós sermos amigos dele. Às vezes a gente fica aí sendo carente por causa de pessoas, mendigando amor. Deixa eu te ensinar uma coisa. Homem e mulher de Deus, amor não se mendiga. Às vezes a gente fica, né? Eu quero uma amizade que me entenda. Jesus, ele não é um amigo que nos entende. Jesus é um amigo que nos ama. Ele sabe o que você está passando, ele conhece o som do teu coração, mas ele não é obrigado a concordar com você. E parece que hoje em dia são tantas as bandeiras sendo levantadas, que quem não concorda com a gente acabou. Igreja que não concorda com outra igreja. Gente que sai da igreja que era e todo mundo vira a cara porque ele está em outra igreja. Apaga do grupo, bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram. O sangue de Jesus tem poder, nós somos reino de Deus, gente. Amém? Então, que nós possamos receber esse chamado de ser amigos de Jesus. Fala assim: eu quero e eu aceito ser amigo de Jesus. Então fecha os teus olhos por um momento e conta algo para o seu amigo agora. Nós precisamos praticar isso. Eu falo os negócios para ele, falo: Jesus, meu amigo, Jesus. Amigo que é amigo aguenta a beleza do nosso coração, mas aguenta a feiura. Eu sei que Jesus é essa pessoa. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir essa chamada dele. Não vos chamo de servo, mas de amigos. Isso é tão poderoso, porque o Filho de Deus, ele está dizendo a nós que somos seus discípulos: eu não te chamo de servo, mas de amigo. E nós aceitamos essa amizade, Jesus. Nós aceitamos essa amizade, Jesus. Obrigada, meu Deus, pela eleição nas nossas vidas. Senhor, todo coração que estiver pesado aqui nessa noite, toda vida que estiver marcada por um trauma, de situações, de traição. Um amigo não trai, por Jesus o Senhor não trai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que assim seja, Senhor, a nossa postura nesses dias. Nós falamos tanto de pessoas que fizeram mal contra nós, mas eu também quero orar, queridos, para quantas pessoas nós fizemos mal.
Quantas pessoas nós podemos ter ferido com palavras, com atitude, com ser frio, não compreendendo e sendo até indiferentes. Meu Deus, nós queremos, Pai, sermos os teus representantes aqui na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda acusação, fecha teus olhos. Senhor, toda acusação no coração. Pessoas aqui, eu quero falar agora com quem sabe que feriu uma relação, que feriu uma amizade, que feriu um casamento, que feriu na maneira de lidar no trabalho. Às vezes, permita-me falar o termo, mas trapaceou, fez coisas assim, que não eram as claras, não tinha a luz de Jesus. Eu quero que o Senhor hoje nos traga entendimento e arrependimento acerca dessas coisas. Limpa o nosso coração, Jesus, nós nos arrependemos. Quem passou por essa situação, busque arrependimento, busque. Amigo não mente para outro amigo, onde tem relação com mentira, com manipulação, com escondendo coisas. Meu Deus, que hoje haja luz aqui, Senhor. Que haja luz nos relacionamentos, que haja luz nas amizades, nos casamentos, aonde houver qualquer tipo de habilitação do inferno, que Satanás tem o porquê se habilitar por conta de comportamentos que não têm a clareza de Jesus. Esposas que escondem coisas de marido, maridos que escondem coisas de esposa, às vezes não tem nem a ver com imoralidade, mas tem a ver com não ter luz. Traz clareza aqui, Jesus. Traz clareza. Um casamento, meu Deus, é muito mais leve quando nós somos amigos também. E eu declaro essa leveza sobre os casais aqui nessa noite. Toda a tentação, tudo aquilo que é uma tentação na tua vida, e agora sim eu pontuo, tudo aquilo que possa ser de ordem imoral, é uma tentação, homens tentados por outras mulheres, mulheres tentadas por outros homens. Senhor, nós apresentamos, colocamos diante do teu altar para que haja luz e limpeza. Satanás, nós te repreendemos em nome de Jesus. E pode bater retirada dos relacionamentos agora. Relacionamentos na igreja. Amizades que Satanás quer colocar espírito da confusão, da fofoca. Nós te denunciamos em nome de Jesus. Não age mais para agora. Bata retirada o motivo de ter primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja. É porque dividiu o espírito de divisão. Eu te denuncio no nome de Jesus. Aqui não, nessa igreja não, na nossa família não, na nossa casa não, nos nossos relacionamentos não, em nenhum dos ministérios, nenhuma das diaconias, no departamento infantil, nada, tudo aqui tem a tua luz, Jesus. E nós nos arrependemos dos nossos pecados. Eu sinto de colocar apresentar diante de Deus agora, gente. Apresenta diante de Deus situações das quais eu fui citando aqui. De repente, você contou algo que alguém confiou e você abriu isso para alguém. Isso é deslealdade. Nós não temos parte com isso, Jesus. Perdoa a nossa fraqueza. Perdoa a nossa língua grande, a nossa boca grande. Nós nos arrependemos aqui nessa noite de comentários malditos. Comentários que tem, Senhor, oh Deus, que são capciosos, que ferem, meu Deus. Nós quebramos com isso da nossa vida e nos arrependemos. Indiretas, manipulação. Nós confessamos diante do teu altar, Jesus. Isso não vai fazer parte da nossa vida, não vai fazer parte porque nós somos pessoas amigas, nós somos pessoas de confiança, nós somos pessoas leais e valorizamos isso, meu Pai, porque somos comprometidos com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.
Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém? E para encerrar, a gente vai ver na Bíblia, gente, algumas vezes, dentro desse ponto, para a gente orar, que Jesus não é um amigo que nos entende, mas é o amigo que nos ama. A gente vai ver lá em Atos 15, 37, projeta para mim. Atos 15, 37 diz assim, até o 39. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha já tinha se apartado deles. E houve entre eles tal desavença que se apartaram um do outro. Gente, Paulo e Barnabé, tipo assim, bateram a boca. Discutiram. Traz Marcos de volta, não traz? Deixa ele para lá. Não, eu quero que traga. Não, mas desde a Panfilha ele estava estranho. Olha só, nós temos que aprender a nos relacionar um com os outros dentro desse ponto da amizade e de entender que dá para a gente não concordar. Gente, a gente anda, nós conhecemos pessoas, eu e o Christian, no mundo cristão, vamos dizer assim, no meio cristão, gente que não crê em algumas coisas, não pode ter tatuagem. A gente anda com tatuado sem tatuagem. Porque é uma questão que não dá para a gente ficar discutindo e perder a amizade por causa disso. Pelo amor de Deus. Então assim, mas eu creio que Jesus vai vir, como é que é o nome? Herminiano e tem um monte de tese calvinista. Porque eu sou calvinista. Meu filho, eu sou de Jesus. Glória. Eu sei que tem um monte de coisa aí, o povo vai para a internet. Olha só como é que está, olha o meio que a gente vive que luta, gente. O povo pega corte do que se prega, coloca lá, e a pessoa que faz briga e desavença, e que vai para a discordância e para o confronto, esses têm milhares de views. Aí você está lá falando do amor de Jesus, duas curtidas. Porque o pessoal quer ver o pau quebrar. E aqui nós vemos que Paulo e Barnabé não tinham concordado. No meio da missão, se trazia um, não se trazia, não, esse aqui já deu confusão, lá na Panfilha ele estava esquisito. Eu não gosto de andar com gente esquisita. Quantos aqui gostam de andar com gente esquisita? Levanta a mão. Ninguém quer andar com gente esquisita. E Paulo tinha essa percepção, mas Barnabé não tinha. Sabe o que aconteceu? Um foi para cada lado. Mas a obra, depois você continua a ler, você vai ver a maneira, o que aconteceu. Vou deixar a cena dos próximos capítulos para você. Som. Mas é importante falar isso. Fala. Porque... Está esquisito o seu som. Eu não gosto de microfone esquisito. Paulo, nesse momento, foi muito rigoroso com Marcos. E ele briga com Barnabé. E Barnabé era o maior amigo de Paulo. O momento que Paulo foi desprezado... Eu acho que só está saindo aqui o som dele. Não está saindo. Vocês estão me ouvindo? Tá. Então o momento que Paulo foi desprezado e o ministério dele tinha acabado, quem foi buscar Paulo e trazer de volta foi Barnabé. Barnabé foi o maior amigo que Paulo teve. Só que nesse momento a amizade deles rompeu. Por causa que Paulo tinha sido perdoado. E um amigo foi atrás. E agora ele não quis fazer o mesmo com Marcos. E Barnabé falou, peraí. Não, eu vou cuidar. Lembra de você, Paulo? Só que o que acontece? Lá na frente na história, Paulo manda chamar Marcos de volta. Eu falei para vocês lerem, né? Mas eu ia contar também. Que eu não aguento. Mas obrigado que você contou. Paulo manda buscar Marcos de volta. E ele diz, porque Marcos me é útil. A gente amadurece. Mesmo o apóstolo Paulo, que é um homem que a gente sabe quem é homem. Ficou magoado com Marcos. Mas depois ele falou, manda chamar o menino de volta.
porque ele é muito importante para mim. E quem sabe não tem pessoas aqui que você vai chamar de volta para a tua vida. Lembra quando ela foi importante para você? Talvez ela deu uma mancada. E por causa dessa mancada a gente fala, acabou. Não falo mais. Me esquece. E o Espírito Santo está dizendo hoje, manda chamar de volta. Traz para a mesa de volta. Amém? E quem disse que eu não ia pregar ficou muito enganado. Olha só, projeta para mim, Filemon. Vou contar uns babados para você da Bíblia hoje. Filemon, olha só, Filemon, versículo 1. Capítulo 1. Não, quer dizer, capítulo 1, versículo 1. Só tem um. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, quem está grávida, pega os nomes aí, ó. Ó que bonito. Nosso companheiro de luta e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha o teor da carta, ó. Eu dou graças a Deus pela tua vida, sempre estou me lembrando de você. Ó que fofo, né? Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, aí começa, né? Presta atenção, vocês têm que ler a Bíblia desse jeito. Porque aí você entende, ela fica legal. Tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar, podia mandar você fazer o que convém, prefiro, todavia, o camarada preso. Olha a autoridade de Paulo. Prefiro solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te que em favor do meu filho Onésimo, filho espiritual, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa e quero dizer, o meu próprio coração. Você vai receber Onésimo, que já foi inútil, mas agora é útil. Eu estou mandando ele, porque eu estou preso, mas você vai receber como se fosse o meu coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que o carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança na minha conta, faz por mim. Engole o teu orgulho, Filemon, engole aí a tua soberba, e lembra do que eu já fiz por você, e mesmo que você tenha algo no teu coração com Onésimo, eu me coloco na frente dele, para proteger, porque esse eu sei o preço da vida dele, porque eu gerei em algemas, e ai meu dedo, perdão gente, perdão, eu sei, é que está pulsando.
Vamos lá, vamos Porque lá. eu gerei em algemas, é que eu Vamos olho ju- para va- ele. Vamos junto. Vamos. Vamos Porque lá. eu gerei em algemas. Então, ele fala, põe na minha conta. Ó, E eu, Paulo, Onésimo era o escravo de Filemon quando Filemon não era convertido. Onésimo pisa na bola e foge. Só que quando ele foge, ele conhece Paulo na cadeia e se converte. E aí, Que bom. Onésimo vira um baita de um servo. E aí Paulo fala: agora você vai voltar lá para Filemon e vai pedir perdão para ele. Só que Paulo já manda com uma carta junto. Imagine Onésimo chegando com aquela cara lavada. cara lavada. Filemon, só que ele entrega a carta de Paulo. E Paulo dizendo: recebe ele agora como teu irmão. Então, Filemon teve que vencer a mágoa, rancor, orgulho e receber de volta agora quem errou com ele e receber como engoli o irmão. sapo. E ele fala, eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, e eu pagarei, para não te alegar que também tu mesmo, você também deve a tua vida, porque nós temos uma história. Gente, para mim isso é fantástico. Você já entrou na frente de alguém para proteger? E falar assim, olha, você não vai falar dessa pessoa. Primeiro, que a Bíblia fala em Levíticos que a gente não pode falar mal das pessoas, porque quando você fala, em hebraico é lashon hará. Você vai trazer praga, você vai trazer, como é o nome? Maldição, lepra. Lepra para dentro da tua vida, para a tua casa. Então, não, dessa pessoa você não fala. Quando ela estiver presente, você se resolve, mas eu não vou ouvir. Postura, sabe? E a palavra fala que Paulo entrou na frente de Onésimo, para poder, aliás, de Onésimo, para que Filemon fosse brando quando recebesse a ele. Que nessa noite nós possamos sair daqui com esse entendimento de que nós podemos ser esse amigo, nós podemos ser essa pessoa, nós podemos ter essa integridade, nós podemos ter esse caráter de Cristo manifesto nas nossas atitudes e na nossa entrega por alguém. Amém? E eu quero terminar falando, para que a gente possa orar, cadê a palavra? Está aqui, opa, eu escrevi, está em algum lugar. Aleluia. Está aqui, gente. Aleluia, gente. Glória a Deus. Outra pessoa que eu quero deixar para a gente orar, Gálatas 2:11. Paulo, gente, a humanidade, como o Christian falou, o pecado não é você mostrar a sua humanidade, pecado é você querer ser Deus, querer ser um infalível. Mostrar nossa humanidade, está tudo bem, nós somos criatura. E olha só, quando porém Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque ele se tornara irrepreensível. Repreensível. Então aqui é um momento que Paulo confronta face a face, face to face, a Pedro, acerca de situações incoerentes com o irmão. Gente, Pedro, precisa falar de quem era Pedro? Pedro, ele era impulsivo, talvez por temperamento sanguíneo. Ele era alguém que ele falava o que vinha. Imagina, Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Ele falou, Jesus, o senhor não vai lavar meu pé? Não. Aí Jesus falou, mas se você não deixar eu lavar o teu pé, eu não vou ter parte com você. Então tá bom, Jesus, lava o pé e a cabeça toda e o corpo todo. Ele era para fora, ele era sem medida nas coisas. E aqui a gente vê que Paulo teve que também falar firme com ele. Tiveram que ter um diálogo cara a cara, para resolver a situação acerca da maneira que ele estava procedendo. E depois você vai ver que fica também tudo bem. Gente, vamos sair daqui nessa noite
sabendo que as adversidades existem. As pessoas não precisam concordar conosco em tudo. Se todos aqui concordarmos que Jesus Cristo é o Senhor, já vai ser incrível. Quem aqui concorda que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Isso já é sensacional. Agora, às vezes a gente vê casamentos se dissolverem, porque não aguenta resolver uma situação. Prefere colocar debaixo do tapete. Não, eu não sou de discutir. Não quero. Não é discutir, é conversar. E saber que isso acontece também na amizade, acontece entre os irmãos em Cristo. Acontece de às vezes falar, não, a gente vai passar o pano na igreja com álcool. Não, acho que é melhor passar um outro produto. Aí a pessoa já fica sentida. Nós vamos ser mais fortes. Fala, Senhor, me faz mais forte. Fala, Senhor, me faz uma pessoa mais forte na minha alma. De nós suportarmos mais. Gente, eu sou de uma geração que a gente toma muita bronca na formação, que desde quando a gente aceitou Jesus, eu sempre obedeci os envios que Deus nos deu, eu sempre acreditei que era Deus. Quando eu não acreditei mais, a gente tomou uma atitude na nossa vida, porque como o Christian falou, se você não está feliz no lugar que você congrega, ou aqui, você precisa fazer alguma coisa da sua vida, porque nós não podemos passar por cima das coisas. O Jesus, que é o nosso amigo, ele nos ensina a lidar com isso. E eu quero orar com todos aqui nessa noite, porque a gente vai ver muitos exemplos na palavra sobre momentos que tiveram. A palavra fala de Jó. Me lembro aqui agora de Jó, que tinha os seus amigos, que julgaram a situação e o que ele passava. E depois Jó foi lá, liberou os amigos, orou pelos amigos. E o versículo seguinte, depois de 42 capítulos, 42 capítulos e 9 versículos depois de desgraças e notícias populares e da Atena, e cada história que tem o livro de Jó, no versículo 10 fala que Deus mudou a sorte de Jó. Deus deu para ele com a mesma mulher que tinha ficado doidinha. Por isso que eu falo, é bom a gente suportar as pessoas no dia mal. Porque a história de Jó não foi reconstruída com outra mulher. A história de Jó foi com aquela mulher que olhava para a dor dele, para a ferida dele, olhava para ele com uma boca sem dente, que é isso que a palavra fala, porque caíram-lhe todos os dentes da boca. Saía-lhe um hálito ruim da boca. Se você nunca vê o livro de Jó, está lá. Fala que ele coçava o corpo dele com a telha, mas ele dizia, o meu Redentor vive. A mulher não aguentava. E ela falou, a única maneira do sofrimento acabar, sabia que quem acompanha uma pessoa enferma, fica tão enferma quanto a pessoa que está sofrendo. Porque quando a minha mãe estava no hospital, vésperas dela falecer, eu fiquei da quinta para sexta com ela. Ela faleceu depois na quarta. Eu lembro que ela estava ali com 30 e poucos quilos, e eu peguei ela no colo. A Simone ficou muito mais com ela, mas eu vou falar da minha experiência. Eu peguei ela no colo para ela poder ir tomar banho, e tudo doía nela. Eu olhei e falei, Jesus, o que vai acontecer aqui? Se o Senhor cura, eu creio. Se ela falecer e o Senhor levar, eu também creio que é o Senhor. Mas pelo amor de Deus, como que vive assim? Você vê a pessoa definhando, uma pessoa que era cheia de vida. Como que a gente faz, Senhor? Ela é tua amiga. Então, e o Senhor a recolheu, porque eu liberei naquela madrugada. Eu falei, Senhor, eu nem sei fazer essa oração, mas eu estou liberando a vida da minha mãe. Porque ficar desse jeito, se o Senhor quer levar ela, então eu libero ela na minha oração aqui. Eu vou orar que se o Senhor seja feita literalmente a tua vontade. Eu não seguro mais ela para ser curada. Eu creio em tudo que o Senhor fizer, está tudo bem. Por quê? Porque eu não posso. Tem algumas coisas, gente, que alguns lugares que a gente entra quando você está acompanhando uma pessoa enferma, que a mulher de Jó entrou. Ela falou, mas faz o seguinte, a única coisa que te segura desse tamanho sofrimento e dor, nós perdemos 10 filhos, Jó. Você ainda fica aí olhando, 10 filhos nossos morreram. E aí a mulher viu o marido ainda definhar, a qualquer momento podia morrer também. Ela pirou, ela só pirou. Não fala mal dela mais não. Ela só ficou doida um dia. E ela falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Só que a história de reconstrução e restituição foi com a mesma mulher.
Foi a mesmíssima mulher que tiveram 3 lindas filhas, Késia, Gemima e Queren-Apuque, e as riquezas e os presentes, tudo veio, e a restituição de vigor e saúde. Eu quero orar com vocês nessa noite. Por quê? Porque nós vamos, se nós tivermos que ter a nossa vida liberada, e ter que orar, e tiver que orar, por quem falou mal da gente, para ter a nossa vida liberada e próspera, Senhor, então eis-me aqui. Eu oro para todo mundo que falou e me julgou, e apostou, e falou até que eu ia viver do quê? Vendendo água no farol, como eu ouvi. Senhor, o meu Redentor vive, porque eu creio, e eu posso orar por eles, eu posso abençoar a vida deles, eu posso orar por quem falou mal de mim, eu ainda cumprimento e trato bem. Não, vou virar a cara, não. Meu Redentor vive aqui, eu sou soberana. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tá bom, não entra mais na minha casa, não tem mais o meu coração para amizade, para aquela coisa de, mas eu vou ser soberana, e eu vou tratar bem, porque o meu Redentor vive. E eu quero que você fique em pé no teu lugar nessa noite, aonde Jesus quer ser o nosso amigo. Provérbios 27:6, para a gente ler e orar. Hoje é um dia que pessoas vão ser libertas no seu coração, gente, eu tenho certeza. Olha só, Provérbios 27:6 diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama. Na verdade, a minha tradução diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, às vezes um amigo verdadeiro pode confrontar e discordar, e é esses que eu gosto. Você não precisa concordar comigo. Eu desconfio de gente que toda hora acha que eu estou certa. Ontem eu cometi um erro rápido, e aí no final a gente, não vem não. Essa pessoa grávida, qual a graça de Deus é que ela está grávida, ela falou, mas bispo, eu falei, é verdade, eu esqueci, falei errado. Eu anunciei um negócio errado. E aí, eu adoro isso. Porque ela tem liberdade de fazer isso comigo, de falar, onde é que ia acabar? Quando pensa que está consertando, meu Deus. E a gente deu risada, vocês não vão entender, mas eu estou querendo dizer que tudo bem. Tudo bem você não concordar. A maneira que a gente precisa vigiar é o jeito que fala. Às vezes vem carregado de ignorância, como eu falei, patada. Vem carregado de um julgamento pesado, você não tem direito de resposta. Isso não é diálogo. Você não poder responder não é diálogo. É uma inquisição. Então, põe assim a mão no teu coração. Tudo bem as feridas por quem eu sei que me ama. Está tudo bem. Você me corrigir, você me exortar até. Por que não? Às vezes você tem um amigo que já foi viciado em droga, e ele está flertando com perigo. Você precisa entrar na frente e falar, meu irmão, o que você está aí bebendo? O que você está andando com essas pessoas de novo? Você vai cair. A pessoa tem problema com imoralidade, ela precisa tomar cuidado onde vai, os ambientes que frequenta. Tem que saber, gente, nós temos que saber quem são as nossas fraquezas, para que a gente possa nos fortalecer e vencermos em nome de Jesus. E se você tem um amigo que te alerta, que chega para você e declara uma palavra, que te fala que teve sonho, pelo amor, isso é um amor de Deus. Se sinta amado pelo amor de Deus. Põe a mão no teu coração.